carreira, né, como entrar no mercado de roteirista, e no sábado a gente tem um encontro falando sobre o mercado internacional para roteirista, com o pessoal da Biwi, acho que é assim que fala, tá? Então, a gente tem essa programação para essa semana. Quem não fez inscrição, aproveita para se inscrever para não perder, tá, gente? Meus recados são esses. Falei rápido para aproveitar o tempo. Então, é isso. Vou passar aí a palavra para a Lorena. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada por topar participar, Lorena, que você possa aí, aproveita e divulga. Acho que você tem cursos também que estão para acontecer. Pode divulgar, fica à vontade aí, tá? Gabi, obrigada. Bom, boa noite, então, para todo mundo. Estão me ouvindo bem? Sim. Tá. E eu acho que, assim, muita responsabilidade, na verdade, fazer um workshop, né? É um formato meio um bate-papo. Eu vou trazer um conteúdo para vocês, então, expositivo, discursivo, e aí a gente deixa, então, essa parte final para vocês falarem. Mas se tiverem perguntas, se tiverem dúvidas, podem colocar no chat também, tá? Que na medida do possível, a gente vai olhando e aí a gente vai respondendo. E a minha ideia é, então, fazer, assim, um passadão, né, por várias questões que envolvem a jornada da heroína, né, parte da minha pesquisa, parte um pouco dos cursos também que eu dou, né. Então, fazendo uma breve apresentação, eu sou Lorena Montenegro, né, sou crítica de cinema, jornalista, roteirista, curadora de cinema e professora de roteiro, dou aulas na AIC, na Academia Internacional de Cinema, e alguns cursos livres em lugares como a roteiraria, estou com um curso agora na roteiraria, que está em curso, que é a construção de personagens diversas e afirmativas no cinema, né? No Barco, no MIS, no Cine Sesc, né? Em vários Sescs, na verdade. E sempre estou convergindo, muitas vezes, para as minhas duas linhas de atuação, que são gênero e cinema. Então, falo um pouco de crítica de cinema, de historiografia do cinema, desse lugar da mulher, na verdade, na historiografia do cinema, principalmente das cineastas. Então, já fiz vários ciclos e dei cursos, por exemplo, de cinema da Inês Mardá, o cinema da Chantal Akerman, né, que está muito dentro dessa linha, então, que é mais de teoria de cinema, crítica, história de cinema. E a outra área que tem tudo a ver com roteiro, né, que é a construção de personagens, os estudos das jornadas da heroína, da promessa da virgem, as jornadas que a gente chama arquetípicas, né, que são todas derivativas do monomito, né, essas jornadas que são constituídas a partir dos arquétipos, né, essas imagens que a gente tem na nossa psique, Jung definiu certa vez, essas imagens formativas, né, que constituem, inclusive, a complexidade da nossa mente, elas são os arquétipos que a gente usa para estudo de roteiro, para construção de personagem, né, para desenvolvimento de narrativas, e não necessariamente só para personagens femininas. Então, esse é um desafio que eu coloco também para vocês que estão aqui participando, né, como que a gente pensa também nessas estruturas para escrever personagens masculinos, né, para escrever outras categorias, na verdade, de personagens, não ficar também restrito e contida na questão de gênero. Mas, sim, é fundamental a gente falar também da questão de gênero, porque a gente ainda está muito longe desse lugar, né, de equidade, muito distante de ter, de fato, um número de narrativas que sejam significativas nos cinemas, né. Eu não sei quem assistiu, por exemplo, a cerimônia de entrega dos Oscars, e eu acho que, mais uma vez, é sintomático, né? Porque a gente ainda precisa, realmente, que os roteiristas, os assistentes de roteiro, né, tenham uma formação nesse sentido, para abrir a cabeça do próprio mercado. Então, o que a gente teve, por exemplo, de conquista, eu diria, uns 2 anos atrás, né, com o Oscar, principalmente da Coisal, né, direção do filme, para Nomadland, para algumas indicações, para a própria Gerwig, que eu vou trazer um pouquinho aqui hoje, né, exemplos a partir dos filmes dela, também indicada por Lady Bird, né, a Emerald Fennell indicada por Bela Vingança. Então, a Jane Campion ganhando o Oscar de direção, que já devia ter ganho uns 20 anos atrás, meio que tudo isso retroagiu, né, porque na cerimônia de ontem a gente só teve uma mulher sendo premiada nas categorias ditas principais, que seriam filme, roteiro, direção e as categorias de atuação, né?
e edição, que de certa forma se tornou agora nessa reorganização interna da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas, uma categoria considerada nova, tanto que ela vem no segmento final, ela abre o segmento final. E aí a gente não teve, só uma mulher premiada, que foi a Sarah Polley, né, que ganhou na categoria roteiro adaptado pelo Entre Mulheres, que ela também dirige. Então, assim, acho muito fantástico, né, o reflexo dessa indústria, que prova que é uma indústria, sim, cada vez mais misógina, nas categorias, por exemplo, de direção, né? A gente só teve homens indicados, poderia ter tido mulheres, poderia ter a própria Sarah Polley, poderia ter a Charlotte Wells, de After Sun, e, então, acho que, assim, é com muito pesar que eu digo que ainda está longe da gente deixar de ter a necessidade de ter esse tipo de formação, sabe? Como construir uma jornada heroína, como pensar personagens femininas, como, enfim, desenvolver roteiros voltados para assuntos e temáticos que são caros às mulheres, né? Afinal de contas, nós somos a população mundial, e aqui no Brasil também não é diferente, e especialmente as mulheres negras e periféricas, elas compõem boa parte dessa população, e elas não se veem nos filmes, elas não se veem nas séries, né? Claro que existem exceções, e gratíssimas exceções, somente no mercado brasileiro, né? Mas, assim, acho que a gente está muito longe de pensar, assim, com um certo relaxamento, sabe? De dizer, nossa, então a gente chegou num lugar agora, tanto que tem estudos de equidade de gênero que dizem que nós vamos demorar 250 anos, né, para ter uma equidade entre homens e mulheres no mercado de trabalho. Então, é muita coisa. Ninguém vai estar vivo para ver quando ele decidir chegar. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou compartilhar uns slides com vocês. Na verdade, Gabi, você quer passar? Como é que você quer fazer? Que eu posso também, eu acho que posso passar, que eu acho que é mais fácil para eu ir editando mais ou menos esse ritmo aqui. Deixa eu só abrir aqui o compartilhamento. Só um instantinho, gente. Tá, se você quiser, eu passo, não tem problema não. Só ver aí. Ver se Não, vai tô dar certo. tranquilo. Não se preocupa, não. Tô tranquilo. Só deu uma travadinha aqui na hora que eu fui. Como é que eu posso dizer? Quando eu fui abrir no grandão, ele deu uma travada. Mas espera aí, que eu já mostrando. Acho que ele está me carregando. Mas vai. Agora vai. Só vou pedir para vocês me darem uma resposta, pode ser uma resposta sonora mesmo, se já estão visualizando ou não, tá bom? Ainda não. Aqui ainda não. Agora. Não tá indo, Lô. Gente, o meu... Peraí que eu vou fechar o WhatsApp, porque ele está me atrapalhando, porque eu estou só ouvindo o sinal sonoro dele. Agora vai. Agora entrou. Muito bem. É que eu não compartilho muito o Meets. Eu consigo passar aqui nele, né? Direto. Tipo, só ir passando. Não preciso estar com o PowerPoint aberto, né? Quer dizer, na aba do PowerPoint. Tá. Então, como desenvolver a jornada da heroína no cinema? Tá falhando o áudio? Tá um pouquinho, acho que era a sua internet que estava meio ruim, estava meio oscilando, mas agora parece que está um pouco melhor. É a dona internet, quem faz? Eu tirei, tipo, o Wi-Fi de todos os computadores, que não o meu, de celular, de TV, mas vamos ver aqui. Não, Então. é internet. Tá.
E aí, então, pensando nesse desenvolvimento da heroína, é pensar nesses 3 livros aqui, tá? Que eu estou usando como suporte hoje. Um deles é o Jornada da Heroína, da Maureen Murdock, tá? Que eu tenho um link dele no Drive traduzido, eu posso compartilhar com vocês também. O Promessa da Virgem, tá? Que eu não tenho mais, eu tinha até uma versão dele mas em inglês, que não sei o que aconteceu, tipo, não localizo mais. E esse aqui, que é Criando Arcos de Personagem, tá? Que é todos são de autoras, mulheres, né? Então, o Jornada da Heroína é da Maureen Murdock, que eu vou falar um pouquinho aqui. O Promessa da Virgem é da Kim Hudson, e ele é prefaciado pelo Christopher Vogler, que é um grande estudioso também de Jack Campbell, com roteiro, em Hollywood, né? Somente da Disney. E esse aqui é da K.M. Hyland, que é também uma roteirista e estudiosa de roteiro, né? E fez esse livro que eu acho que é o livro mais bacana, porque ele é muito lúdico também, sobre construção de arcos de personagem, né? E aí ela relaciona muito, para a gente compreender, para a gente aplicar isso nos nossos roteiros, a fábula e o mundo comum, né? E como que você vai se nutrir, digamos, a partir da fábula para ir compondo o mundo comum do seu personagem, e estratificando e verticalizando, né, ele. Então, e aí também a poética do Aristóteles, que eu acho que é uma coisa meio basilar, né, que ajuda muito, já que a gente está falando de monomito, de jornada, a também escrever, né, principalmente pensar um pouco como que a gente vai encaixar, né, dentro dessa metodologia, digamos assim, a nossa história. E aí, dei uma pensada antes da gente entrar de fato nesses estudos de roteiro, né, nesse estudo de estrutura, que é, assim, né, trazer alguns desses filmes recentes, acho que trazem jornadas interessantes das seus personagens, né? Claro, com todos os desvios do caminho, todos os problemas, por exemplo, aqui nos últimos filmes de Star Wars, né, a Ascensão Skywalker, Os Últimos Jedi, né, e o capítulo 6, que eu acabei de esquecer o nome, mas a gente tem pelo menos essa personagem que agora, de certa forma, é o centro das atenções, é a protagonista, né, dessa nova fase, que é a Rey. E o que é interessante, e eu não sei se vocês sabem disso, é que apesar de Star Wars ser uma saga criada, né, pensada, produzida, escrita por um homem, né, que é o George Lucas, ela teve uma contribuição muito importante, na verdade, de uma mulher, né, que foi a ex-esposa dele, que era montadora também, famosa, e ganhou, inclusive, o Oscar de direção, desculpa, de montagem, por Tubarão, que é a Marcia Lucas. A Marcia Lucas, ela nunca foi creditada, mas até pouco tempo atrás, eu acho que a Kathleen Kennedy, como presidente da Lucasfilm, começou, digamos assim, a acreditar a importância dela, né? Principalmente na construção da personagem da Princesa Leia, né? O George Lucas, isso está no livro, inclusive, depois eu posso pegar referência para vocês, eu tenho ele aqui, que ele conta um pouco sobre como é que se construiu esse império de Star Wars. Então, o George Lucas está tendo muita dificuldade para pensar essa princesa além do estereótipo, para pensar que a Princesa Leia teria subjetividade, consciência, né? E aí ele chamou ela para dar uma lida no tratamento que ele tinha escrito, e a Marcia Lucas deu uma mexida boa, assim, no sentido de que ela que criou a possibilidade da Leia não ser só a princesa indefesa, que está ali esperando o resgate, né, que está ali esperando, enfim, o príncipe tratado, no caso, né, o Luke Skywalker, depois ela vai descobrir que é irmão dela, mas enfim, naquele momento ele não tinha esse vínculo, inclusive, não existia esse vínculo, era mesmo uma relação príncipe e princesa, né, o herói, que no caso era ele, que estava ali vivendo essa coisa do monomito, né, o monomito do Jack Campbell é uma grande inspiração para o George Lucas escrever uma Nova Esperança, assim como de samurai, Musashi, enfim, narrativas orientais mais antigas, então ele vai fazer uma miscelânea dessas influências e vai, né, escrever Star Wars.
Mas a princesa Leia é só aquela princesa que, digamos assim, iniciava, quer dizer, princesa não, a personagem que iniciava a jornada do Luke Skywalker, né? Então, ele precisa resgatar a princesa, ela grita, que ele vai ter uma recompensa, e aí, a partir disso, a jornada dele vai começar. E aí, a Marsha Lucas trouxe outros elementos para a história. Então, ela colocou, na verdade, a princesa Leia como quase que uma subversão, né, desse estereótipo da donzela em perigo, né, da princesa prometida, porque ela é uma princesa que, na verdade, ela não está em perigo, necessariamente, né? Ela é a mente criativa, digamos, a liderança por trás da Aliança Rebelde, né? E é muito interessante ver quanto que, principalmente no filme seguinte, no Império Contra-Ataca, ela vai ter essas características cada vez mais ressaltadas. Claro, todas as, como é que eu posso dizer, as licenças poéticas e também as comparações de época que a gente pode fazer, né? Então, a gente está falando de um filme da final da década de 70, ou do começo dos anos 80. Se o machismo hoje é predominante na indústria, nessa época era muito mais, né? Tanto que tem aquela horrorosa vestimenta da princesa Leia no terceiro filme, né? No terceiro filme, eu digo da antiga trilogia, né? Que é o Retorno do Jedi, que não tem a menor necessidade de ela estar usando aquele micro biquíni, né? Que isso até é uma coisa meio, por exemplo, é um contrassenso, né? Pensando na evolução e na importância da personagem para a saga, mas são contribuições assim, fundamentais que realmente a gente parando para pensar, será que um homem teria essas ideias? Né? Será que ele seria capaz de enxergar além realmente do estereótipo, né? Além daquele tropo, né? Daquele arquétipo que ele poderia utilizar de outras maneiras? Então, essa personagem ela começa a passar por esse processo também, né, de mostrar que, olha, você pode usar o estereótipo, você pode e deve servir do arquétipo, mas necessariamente essa personagem não está ali só cumprindo tabela, ela não é só mais um item na jornada, ela é uma personagem também, e ela faz as suas escolhas, né, e as escolhas dela, elas também direcionam a história para outro lugar, né? Então, eu acho que essa contribuição da Marsha Lucas, que quase nunca é lembrada, é fundamental. Aí, a gente tem a Rey, que é uma personagem que parte desse ciclo evolutivo, mas que também inclui da maneira, principalmente porque ela é escrita por homens, né? Eu acho que, com exceção dos Últimos Jedi, que é o filme do meio, que é do Rian Johnson, que traz outras características mais importantes dessa personagem, ela é uma personagem muito pouco trabalhada, né? Ela, quando se começa a verticalizá-la, é meio que um processo onde somente o J. Abrams ele abandona, ele parece que ele não acredita na personagem na ideia que ele está, né, desenvolvendo, e aí, e talvez com receio de, né, ser autoral demais, ter a lógica da franquia, ele deixa essa personagem muito mal construída, né? E deixa, no final das contas, ela muito relacionada também a um suposto, enfim, par romântico, né? Então, assim, é um grande desvio de rota, mas acho que é uma coisa aí tanto personalizar pelo lado bom e pelo lado ruim. E aí, outros três personagens que fazem essa jornada da heroína, né, de uma forma bem interessante. A personagem da Olivia Colman, porque Olivia White está errado, gente. Olivia Colman, no A Filha Perdida, da Maggie Gyllenhaal, que é uma adaptação do livro da Helena Ferrante, né? Então, a gente tem essa mulher, que é uma mulher super bem-sucedida, uma mãe, que é autora, e ela abre mão, na verdade, dessa maternidade, e esse processo, né, todo é muito tortuoso para ela, de entender que, na verdade, ela não cometeu nenhum pecado, né? Mas, por todo o julgamento da sociedade, por tudo que envolve, né, essa romantização da maternidade, ela se pune, e o filme é meio esse processo lúdico e doloroso de revisitar as memórias dela, né, de revisitar esse momento em que ela está no casamento, que está, assim, quase nos finalmente, né, está malfadado realmente, começa a ter um caso, e aí ela começa a perceber que ela nunca vai ser feliz naquele contexto, naquela conjuntura familiar, né, e aí ela abandona a família,
e quando ela está em férias, ela vê uma outra mãe numa situação que ela acredita ser parecida com a dela, ou seja, felicidade, né? Então, ela resolve se intrometer, digamos assim, né, na vida dessa outra mãe, com uma criança pequena, para, de certa forma, sublimar, né, aquela dor que ela está sentindo. E aí a situação dramática acaba se exacerbando, né, ela acaba criando um conflito ali, né, com essas outras pessoas, e para, na verdade, espiar essa culpa, né. Então, é uma jornada da heroína, que tem, inclusive, um arco negativo, então essa personagem, ela termina pior do que ela começou, né, não é o que a gente conhece como a narrativa clássica, que está sempre muito relacionada ao monomito, a jornada do herói, né, que é um arco positivo, ou seja, uma curva ascendente, o personagem, ele está num lugar, ele está no seu mundo comum, ordinário, ele passa por essa jornada de transformação e ele termina no lugar onde ele começou, mas ele passou por uma melhoria, ele passou por uma transformação positiva. No caso, a Filha Perdida traz uma transformação negativa, né? E ele está construído dentro dessa jornada, ele está construído dentro da jornada da heroína, né? Porque é uma personagem que passa aqui pelas etapas que a Maureen Moore assinala, e eu acho que até mais na Promessa da Virgem, porque eu vou passar já para explicar qual é a diferença, inclusive, entre cada uma, mas só para adiantar, na Promessa da Virgem, a Kim Hudson, ela usa, para além dessa coisa do monomito, que é você encontrar os seus pares e os seus inimigos, e ir enfrentando os desafios, e passar por aquele momento que é o pior momento da jornada, que é o clímax, né? E aí ter que fazer as escolhas para passar, de fato, pela transformação final. Tem uma que é o mundo onde a personagem está, que é, digamos, um mundo onde ela está meio que, não diria entediada, mas ela está, digamos assim, acostumada, ela acha que nada mais para além daquilo é o que ela merece, é o que ela objetivo, ela não tem sonhos. E aí, em um determinado momento, ela toma contato com o que a Kim Hudson chama de reino luminoso, que é essa possibilidade de transformação, que é essa possibilidade de melhoria, de alcançar a felicidade. E aí ela entra nesse mundo e ela percebe que é nesse mundo que ela quer viver. Então, é uma escolha, né? É uma escolha que vem antes, na verdade, do que a escolha na jornada da heroína, né? Porque a jornada da heroína ela tem essa noção no monomito, que é você primeiro faz uma escolha equivocada e lá na frente você faz uma escolha acertada. E no caso da Promessa da Virgem, não. Ela não é assim, tão linear ou elíptica, né? Ela, na verdade, convenciona você primeiro passar por esse processo e fazer uma escolha, e depois entender quais são as consequências daquele processo, não necessariamente voltar a tomar outro caminho, entendeu? Entenderam? E aí a personagem da Saoirse Ronan, na adaptação de Adoráveis Mulheres, né, que a Greta Gerwig faz em 2020, então ela faz a Jo Marsh, que é a irmã mais velha, e meio que o foco narrativo é nela, né, ela é a narradora da história, ela é, digamos, aquela pessoa, a partir das escolhas que ela faz, a vida das outras irmãs também vai mudar, também vai girar, né, então ela quer ser uma escritora, é uma mulher no século XIX, então tem todas essas limitações, né, e aí ela começa a perceber, principalmente nessa adaptação da Greta, que é uma adaptação que é um filme de época, mas ele é anacrônico no seu discurso, ou seja, ela traz muitas das questões da luta das mulheres que são preponderantes ainda hoje, no século XXI, né? Então, ela faz essa jornada da Jo ser algo que é transformativo, mas no sentido muito interior, né? Que é, na verdade, acho que o grande diamante aí que a gente pode extrair da jornada da heroína, né? Essa transformação muito mais interna. E a Jo passa por isso, né? Começa a carreira dela de escritora, ela perde a irmã, a outra irmã acaba ficando com o homem que ela achava que amava, mas com todas essas perdas, recompensas, ela descobre qual é o seu verdadeiro lugar no mundo, né? E, por fim, mas não menos importante, a personagem da Michelle Yeoh, que deu o Oscar para ela ontem, de melhor atriz, né? A Evelyn Wang, que é a protagonista de Tudo em Todo ao mesmo tempo.
Então, a gente tem o multiverso como uma metáfora, na verdade, ele é muito mais aqui um acessório para essa jornada da heroína, né? Então, a gente tem uma personagem que está ali estacionada no seu mundo comum, ela é uma dona de uma lavanderia, ela não consegue se organizar financeiramente, administrativamente, então o negócio dela está um caos, o casamento dela está um caos também, ela está profundamente entediada com a vida dela com o Heyman. Ela tem problemas com a filha acabou de assumir um namoro com uma menina, e aí ela é uma pessoa preconceituosa, ela tem questões que são culturais, né, mas também morais, que a impedem, na verdade, de ter uma relação com essa filha que seja harmoniosa, e aí todos esses problemas da vida dela funcionam quando ela se vê envolvida nessa trama de ficção científica, né, onde, na verdade, ela tem várias contrapartes no universo, e ela, na verdade, a contraparte que deu menos certo na perspectiva das várias possibilidades que ela teria, é a única que, na verdade, pode consertar essa grande bagunça multidimensional, né? Então, assim, é uma metáfora para a transformação pessoal dessa personagem. A partir do momento que ela faz as escolhas, que o filme, né, vai avançando dramaticamente, né, que o ritmo vai mudando. Dizem que ele é um filme de TikTok, eu não concordo, eu acho que ele é um filme, assim, que é muito simples, na verdade, na sua tessitura, né? Ele é sobre relações familiares, sobre como os erros e as frustrações, né, e os caminhos que a gente decide tomar na vida, eles levam para um lugar, mas eles também não são impeditivos e eles não são, digamos assim, perpétuos, você pode mudar de trajetória em algum momento da vida, né? E essa capacidade de renovação, assim, que eu acho que é constante, que faz parte da natureza humana, né? Então, a gente tem no centro disso uma mãe e uma filha, né? Então, assim, tem muito essa questão do arquétipo também, da mãe e da filha, que estão sendo trabalhados aí pelos Daniels, que são os diretores e roteiristas do filme. Melhorou a questão do som, gente? Para saber se é minha internet mesmo. Tá travando um pouquinho. Até a hora que você trava também, por isso que eu tô falando que é a internet. Até a hora que você dá umas travadinhas na imagem também. Mas o som tá bom, é só a imagem que tá travando. Eu travo os dois. Mas é bem pouquinho, não atrapalha. Tá? Pode continuar. Então tá, vou acreditar, vamos lá. Aí, tem essa frase da Frances Ha, que eu acho que está muito nesse lugar também, de como que é importante construir personagens, independente do gênero, independente da raça, da etnicidade, que sejam falhos, né? Personagens que sejam humanos. Então, essa é uma das frases, acho que, emblemáticas que ela diz ao longo do filme, né? Quando ela é questionada pela amiga dela, que era quem dividia quarto com ela, né, que é a amiga que é mais organizada emocionalmente, financeiramente, né, que vira para ela e pergunta, tá, mas e aí, você já decidiu o que, que você vai fazer da sua vida? Você quer realmente ficar com aquele cara ou não? Ela diz, aí ela antes dela falar essa frase, ela fala, então, eu não sei realmente o que, que eu vou fazer da minha vida, porque eu ainda nem sou uma pessoa, né? Então, assim, sou uma pessoa em construção. E aí ela fala que ela gosta das coisas que parecem como erros, né? E eu acho tão rico isso, né? Porque é aquela busca incessante pela felicidade, né? Que é algo assim muito retórico, na verdade, porque a felicidade ela é momentânea, ela é feita e construída diariamente, ela não é algo que no final da trajetória da jornada você vai alcançar plenamente. Assim, né? Eu acho que ela traduz muito esse sentimento. E aí, pensando até nessa construção do monomito, como a história aborda, inclusive, essas personagens, né? Muitos mitos de origem da nossa própria raça humana, né? Raça é péssima, enfim, da humanidade, né? De nós como seres humanos pensantes, que usam o polegar opositor, né? Elas são histórias que alimentam a misoginia, né? São as histórias que sempre vão colocar a mulher como a culpada de todos os pecados e males. Então, a gente tem a Eva, a Pandora, né, Lilith,
que foi expulsa do paraíso e depois foi substituída pela Eva. Então, são mitos que, na verdade, reforçam uma identidade muito negativa, né? A identidade dessa mulher sedutora, traidora, inconsequente, né, volúvel. Aí, eu gosto muito dessa escritora francesa, que é Hélène Cixous. Hélène Cixous, que é, assim, não chega a ser contemporânea, por exemplo, da Simone de Beauvoir, que ela é uma geração depois, mas ela é uma intelectual francesa, na verdade, marroquina, depois migrou para a França. Muito importante nos estudos de linguística e de literatura, né, porque ela funda uma revista literária, onde ela vai analisar muito essa questão também da escrita feminina, junto com o Tezvedan Todorov, né, e essa revista se chama Poétique. E aí a Poétique vai ser uma revista que vai ser muito pioneira, assim, na França, e depois em toda a Europa, depois no mundo, para os primeiros estudos também feministas dentro da crítica literária, né? E aí, crítica literária, cinema, né, são coisas que vão confluir, porque é um momento muito importante, esse final, principalmente da década de 60, começo da década de 70, a gente tem a segunda onda feminista, então, logo depois, né, dos primeiros estudos feministas na década de 60, das escritoras, né, ligados à crítica literária e linguística, a gente vai ter a filologia feminista, que é a crítica de cinema feminina. E aqui ela usa como exemplo, a Hélène Cixous, uma das narrativas, tá? Não é a única, porque tem milhares, eu acho, de narrativas sobre a Medusa, né, sobre a Górgona. Essa narrativa que ela usa é do Ovídio, do poeta romano, né, onde o Ovídio, sabe-se lá como, porque é isso, né? O mito ele é interpretativo e uma narrativa oral, que depois é escrita e tudo mais, e ela é perpetrada, né, passada de geração em geração. Então, o Ovídio é uma história que a Hélène Cixous reproduz no livro dela mais famoso, que é o Riso da Medusa, onde a Medusa, na verdade, ela foi castigada, né, pela deusa Atena, essa transformação dela em Górgona. Isso depois de ela ter sofrido um abuso, ela foi estuprada por Poseidon, e aí a Atena não quis ouvir muito a desculpa dela e transformou ela numa Górgona. E como que isso é uma metáfora poderosa, segundo a Hélène Cixous, para pensar no feminino monstruoso, para pensar, então, nessa insubordinação e fazer esse contraponto a essa origem do feminino no mito, né, e também na fábula, que é o feminino, enfim, inconsequente, indolente, né, e sedutor. Então, é um feminino que é sedutor, sim, e que ele, inclusive, ele subverte, né, essa questão, porque ele não se coloca no lugar da oprimida e da vítima, né? Ele materializa também um pouco essa opressão dessa sociedade patriarcal. Então, é uma criatura monstruosa, é uma criatura que, né, transforma todo mundo em pedra, mas ela é uma mulher castrada, né, uma mulher que se corrompeu a partir dessas escolhas, né, que foram feitas na sociedade, que estão aqui representadas, né, simbolicamente na deusa Atena, que seria a deusa da justiça, né? E aí ela vai construir esse ensaio um discurso sobre essa ausência, que é muito incômoda, na verdade, de vozes femininas, né, na escrita, na página literária, que ela considera um lugar árido, inóspito, mas que, assim, precisa ser mais florido, né, ser mais povoado por mulheres. Porque, do contrário, se as mulheres não afirmarem a sua presença no texto, na escrita, os homens não farão isso por elas, né, não farão isso por nós. E aí a Cixous fala mais uma coisa, que tem a ver com essa questão que eu coloquei aqui no título, né, que é terapia do corpo e da própria história, que pensar no feminino não como uma oposição ao masculino, né? Parar com essa coisa dessa rivalidade entre gêneros, e especialmente a rivalidade entre as mulheres. Então, assim, o feminino e o masculino, eles são forças criativas, né? Isso é uma coisa que o Aristóteles também fala na Poética, na alma e na ânima. Então, assim, pensar neles como forças complementares, né, e que, inclusive, vai ser fundamental para a própria Maureen Murdock, quando ela vai usar esses dois aspectos na jornada da heroína,
né? Porque o masculino, muitas vezes, ele é um aspecto indefinido, né? Ele vai ser imprevisível na afirmação dessa diferença, né? Ele é algo que já está estabelecido. Tudo que é masculino, eu estava ouvindo, inclusive, a própria Lilian Schwartz falar, agora, acho que semana passada, com aquele influenciador fascista horroroso, Monark. Ela tentando explicar para ele por que o gênero neutro é importante, né? Por que é algo que realmente a gente deve introduzir no nosso vocabulário e tornar cada vez mais comum, porque tem pessoas que não se sentem representadas e que normalmente o gênero, por exemplo, falando isso dentro da gramática, da língua, ele é masculino. O gênero ele nunca foi neutro, ele sempre foi masculino. Né? Então, assim, pensando o quanto que para o masculino não precisa se colocar, precisa se posicionar, porque já está lá. Né? Agora, para o feminino, isso é fundamental, isso é um manifesto político, né? E poético também, porque ele busca romper com o status quo e pensar justamente que o estilo feminino, esse novo estilo feminino, ele é uma experimentação, ele traz, inclusive, uma não conformidade para a escrita e possibilidades de invenção dentro da linguagem, né? E também para o cinema. Então, quando a gente pensa no cinema, por exemplo, que é um contra-cinema, né? Eu vou lançar umas casinhas aqui, só para falar disso rapidinho. Quando a gente pensa num contra-cinema, a gente pensa num cinema que, na verdade, ele serve, como diz a Claire Johnston, para a gente pensar nas imagens que são formadas, né? Como que o olhar masculino, o male gaze, ele vai se tornar o que é clássico e o que é regra no cinema. E aí, como nós, como contadores de história, espectadores, espectadoras, críticos de cinema, historiadores, nós podemos entender isso, né, e absorver. Entender que, muitas vezes, esse male gaze, ele vai envolver estruturas de dominação, e ele vai estar aqui falando de voyeurismo, de narcisismo, do próprio fetichismo. Então, são sempre mulheres que são ou objetos de desejo, ou objetos de adoração, né? Ou é a mulher para, enfim, ter um caso amoroso, ou é a mulher para casar, né? E dentro desse espectro, essas personagens, elas não têm, digamos assim, nenhuma possibilidade de existirem enquanto personagens, né, dimensionais. Então, ou o fim da personagem, que é a personagem para possuir, ela vai morrer, ela vai enlouquecer, ou o fim da personagem, que é para casar, para manter nessa redoma, para ser a bela recatada do lar, ela vai ficar ali presa, né, nessa clausura, nesse lar. Inclusive, quando a gente olha para toda a tradição da literatura e a importância das mulheres também nesse lugar, né? Então, a gente tem autores como Mary Shelley, né, como as irmãs Bronte, que foram muito importantes para pensar essa condição feminina dessa mulher que está sempre aprisionada, dessa mulher que ela é taxada de louca, né, ou de sensível demais. Então, não, ela é uma mulher que começa, assim, a manifestar a sua agência, ou seja, a consciência sobre si, né? Na tradução livre do inglês, que no inglês agency, significa isso. Então, é como se fosse a mulher que cria realmente uma consciência sobre quem ela é, o que ela quer ser, né? E a maneira que o cinema hollywoodiano e europeu também é pensado, ele é pensado para manifestar, para suprimir, na verdade não, para manifestar, para compreender totalmente os desejos masculinos, né, e alimentá-los. Então, quando a gente pensa num olhar feminino, que nós gostamos de chamar de contra-cinema, ele é um cinema, e ele está exemplificado nesses primeiros filmes que eu citei aí, que eu trouxe, digamos, abrindo a apresentação, esses filmes recentes e contemporâneos, por mais que alguns deles sejam narrativas bem convencionais, mas ainda assim, na temática ou na construção de personagens, eles declaram o cinema feminino, que vai rejeitar aí uma narrativa tradicional, que vai, inclusive, dedicar a práticas experimentais, que vai pensar o cinema sobre uma outra possibilidade, de uma outra maneira, né? E aí é um cinema que a gente chama de contra-cinema, porque ele está, inclusive, dialogando, está trazendo uma crítica
nesse diálogo diegético sobre essas estruturas de linguagem, né? A maneira que esse cinema clássico ele vai codificar o corpo feminino e como que esse corpo feminino ele vai estar impregnado dessa significação masculina, e é fundamental se pensar em outras possibilidades, inclusive eróticas, para a gente enxergar o corpo feminino materializado no cinema, né? E aí a gente tem, por exemplo, uma Chantal Akerman, que está aqui com Jane Dillman, aí, o melhor filme da história pela Sight and Sound na votação desse ano, que foi uma grande polêmica, mas o quanto que ela vai explorar a imagem dessa mulher, dessa dona da casa, que é uma mulher burguesa, é uma prostituta, é uma mãe, e a gente não vê ela nua em nenhum momento do filme, nem quando ela está lá fazendo sexo, que é o ofício dela, ela está nua, né? A maneira que a Chantal Akerman escolhe contar essa história, investigar essa personagem, né? E o uso desse imagético para falar dessa domesticidade ligada ao feminino é que deixa realmente somente os críticos de cinema homem bem desconjuntados, assim. Eles acham que como é que pode dizer? É uma tentativa sabe, de criar uma problemática do nada, quando na verdade é uma nova constituição de cinema, né? É uma nova forma de fazer cinema, e é uma forma muito ousada de fazer cinema, que eu acho que está tendo cada vez mais conhecimento, né? Esse cinema extremamente hiperrealista, naturalista, é um filme de 3 horas e 12 minutos, onde nada acontece, mas tudo acontece, né? Porque quando ela se recusa a filmar esse corpo nu da mulher, né, ela está também trazendo uma crítica material, dialética, né, sobre a maneira que a sociedade enxerga essa mulher, né. E de onde parte tudo isso? Para fechar essa parte mais teórica e a gente voltar e falar um pouco mais e se debruçar, de fato, para a jornada da heroína. É parte desse estudo que começa principalmente com a Laura Mulvey, que também é cineasta e tem um filme maravilhoso chamado Enigmas da Esfinge, que na verdade ele é meio que uma materialização cinematográfica da teoria que ela elabora, né, nesse artigo chamado Prazer Visual e Cinema Narrativo. Então, ela publica esse artigo que meio que inaugura a filologia feminista, a teoria e crítica feminista do cinema, onde ela vai falar que a grande questão é que o olhar a gente tem uma subdivisão entre o que é o feminino passivo e o masculino ativo. E esse olhar masculino, ele está sempre impregnado desse desejo sexual, ele sempre olha para essa mulher com uma conotação de objetificá-la, né? E isso realmente precisa ser, digamos assim, repensado, né? E também para ela, para a Laura Mulvey, essa própria crítica feminista do cinema, ela vai evoluir a partir do movimento feminista. Então, quanto mais, a gente está na 4ª onda feminista agora, passando já quase para a 5ª, quanto mais o movimento feminista está ligado também às práticas culturais, ele está ligado às áreas do conhecimento, e o cinema ele é interdisciplinar por natureza, especialmente a teoria do cinema, né, os estudos da praxis do cinema, mas eles vão realmente ser estudos que são significativos e são representativos, né, para a gente pensar em fazer histórias mais diversas, né, em fazer personagens femininas afirmativas. Então, tudo isso, no final das contas, vai converger, né, para um lugar que vai ser bom para todo mundo. E aí, uma outra coisa que eu queria falar aqui, cadê, rapidinho. Gente, eu vou disponibilizar essa apresentação para vocês depois, não fiquem preocupados, tá? Só peço para vocês, assim, como isso é fruto, né, de estudos e tá, é um conteúdo que eu também, volta e meia, dou nos cursos, vocês não compartilhem com outras pessoas, tá? Então, eu vou mandar no PDF bonitinho para a Gabi vai compartilhar com vocês. Então, na Jornada do Herói, tem essa questão central aqui, que eu acho que foi, digamos, a força motriz, o gatilho, para Maureen Murdock escrever esse livro que ela escreve em 1990, que é a Jornada da Heroína, né? Que é a busca da mulher pela plenitude, é o subtítulo do livro. O Joseph Campbell responder, em 1981, que as mulheres não precisam fazer a jornada, porque em toda a tradição mitológica, nós estamos lá, a mulher já está lá. Então, tudo que a mulher precisa fazer é perceber que ela é o lugar que as pessoas estão tentando chegar.
E dá para ser por aí, né? Não dá para pensar dessa maneira. É que nem o George Lucas tentando fazer Star Wars com a Princesa Leia sendo só um peão ali dentro da dinâmica dele. Ia ser um filme completamente diferente se tivesse continuado dessa maneira. E aí eu coloco aqui como 2 exemplos, que são os exemplos que são mais estudados por outros estudiosas, inclusive, da jornada da heroína, como Manola Dargis, crítica do New York Times, tudo, que é o filme dirigido pela Brenda Chapman, o Valente, e o Mulan. Tanto a adaptação do Mulan mais antiga, né, que é em animação e tudo, tanto e a animação, desculpa, e a versão live action, né? E aí, falar um pouco sobre como que, na verdade, você usa uma fábula, no caso da Mulan, né? 2 fábulas, mas no caso da Mulan, principalmente, já era uma fábula com a predominância da personagem feminina, que é a história da Mulan, né? Que é uma história que data de, enfim, centenas de anos atrás, né? Que seria uma guerreira que realmente ali, durante a dinastia Ming, ela né, vestiu roupas masculinas e foi lutar no exército contra a invasão mongol, né? Então a gente tem a personagem adaptada para o ocidental, para as narrativas ocidentais pela Disney, né? Onde ela está fazendo essa jornada, né? Que se a gente for pensar aqui, por exemplo, na ideia governante, que é uma ferramenta que o Maqui usa bastante, você tem uma personagem que ela busca ser aceita por quem ela é, e a causa disso se ela se aceitar, se ela valorizar as habilidades individuais, né, a gente vai chegar ao determinante, que é a frase de que, desde que ela se aceite, saiba usar as habilidades, ela vai ser aceita por quem ela realmente é. E aí, isso aqui eu tirei, inclusive, do poema épico, tem um poema épico sobre a Mulan, né, onde ela diz: você disse que a minha jornada é possível, mas aqui eu estou. A prova de que há um lugar para pessoas como nós. Uma tradução muito livre, né, porque é uma coisa muito mais rebuscada, né? E, de outro lado, a Mérida, que é a personagem central de Valente, que é na verdade, uma amálgama de várias lendas nórdicas aí, não necessariamente uma lenda nórdica, uma princesa é a protagonista, né, no caso, mas ela é alguém que nega, digamos assim, a continuidade dessa história, então ela não quer casar necessariamente para ser, digamos, a rainha, para ser a governante do povo dela, né, e isso cria uma tensão principalmente com a mãe dela. E aí a mãe dela, digamos assim, né, tenta dissuadi-la disso, e ela é amaldiçoada por uma bruxa que acaba se tornando um urso. E a história é a Mérida e a mãe, né, tentando chegar num lugar de entendimento, né, a partir do afeto, a partir da compreensão da diferença também, e desfazer esse feitiço. E a Manola Dargis comenta que quando o Valente foi lançado, isso lá em 2012, o filme causou uma repercussão, principalmente para apresentar uma princesa Disney, sim, mas que é uma personagem que vai destoar, porque ela é ativa em vez de ser passiva, como a maioria das princesas, né? Ela é uma fazedora, em vez de uma garota que está ali esperando, né, essa donzela prometida, essa virgem em perigo, enfim. Ela vai lá e faz, né? Tipo, a ação é desencadeada por essa personagem, e é uma voz ativa, né? Então, são protagonistas das suas jornadas. Que jornada é essa? Pensando aqui na jornada da heroína, tá? A partir do que é, então, a jornada do herói ou monomito. Aqui a gente tem 2 exemplos, que é o do José Campbell mesmo, lá no livro No Herói das Mil Faces, No Poder do Mito, e esse aqui que foi aperfeiçoado pelo Christoph Vogler, que está no Jornada do Escritor. Então, vocês veem que tem mais passos, né, na jornada do Campbell, e o Vogler deu uma enxugada, mas, no final das contas, as 2 coisas vão converger para a mesma dinâmica, para o mesmo lugar. Então, é uma jornada muito mais externa do que interna, né, é um personagem que sai do seu mundo comum, que responde ao chamado da aventura, que vai recusar esse chamado, né, pensando aqui de Star Wars, então, é o Luke recusando o Obi-Wan Kenobi, né, e depois ele voltando atrás, dizendo, não, eu quero sair desse lugar, quero sair desse planeta inóspito, quero viver uma aventura. E aí ele tem um encontro com o mentor, uma
natural, né? Então ele começa a entender qual é a correlação, quer dizer, qual é a relação que ele tem, por exemplo, com a força, o que ele tem diferente, o que tem aí no passado dele que precisa ser revelado, e através desse primeiro limiar, né, que é o primeiro encontro dele, da Leia, do Han, com o Darth Vader. Aí chega no Ventre da Baleia, né, que é esse momento bem Mobb Dick, então passa por mais testes, aí faz mais aliados e também mais inimigos. Então é esse momento aí do segundo ato virada para o terceiro ato, né, que é a aproximação justamente da caverna oculta, do clímax, que é uma preparação para a aprovação suprema, né? Então é aquele momento ali que eles, no caso de Star Wars, Uma Nova Esperança, vão explodir a Estrela da Morte, vão conseguir escapar, passam por essa aprovação, tem uma recompensa, né? E nesse caso do filme do George Lucas é ótimo, porque ele é igualzinho mesmo à jornada, então, recompensa de fato, eles ganham medalhas, eles viraram heróis e tudo. E aí, nessa jornada de volta do Luke para Tatooine, para o país natal dele, ele, por esse processo de transformação, que é uma ressurreição, né? Que ele já está se entendendo de uma outra maneira, não é? Mas ele já sabe que ele é a vida dele, né? Então ele já retorna diferente, ele retorna com esse chi, que é essa transformação material, sim, mas também emocional, né? E tem essa coisa que é super catártica e heróica, né? Que é realmente do herói. É uma transformação que o público está muito engajado porque ela é muito aparente, né? Aí na jornada da heroína, a coisa já é muito mais sutil. Por quê? Porque a Mary Murdock, inclusive, fala que no ciclo contínuo de desenvolvimento, crescimento e aprendizado, é isso que é a jornada da heroína. É esse ciclo para derrotar a necessidade de validação em sistema patriarcal. Então, o personagem está constantemente ali aprendendo, se desenvolvendo, crescendo, né? E integrando o feminino e o masculino nesse trajeto, né? Então, a jornada serve para responder às necessidades psicológicas, espirituais, e eu diria que também sexuais da mulher, né? É para com a sua subjetividade, com a sua complexidade, e que também deve e pode ser usada em personagens que não sejam femininos. Então, a gente tem a separação do feminino em primeiro lugar, tá? Então, antes de começar a aventura, propriamente, o personagem, ele separa essa parte do feminino, ou seja, essa parte que traz características que são características supostamente indesejadas. Então, a sensibilidade, o afeto, a preocupação, a própria intuição, tudo isso é apartado para poder integralizar, se identificar com o masculino, né? Com a coragem, com a destreza, com o destemor, esse tipo de características e adjetivos que são muito ligados ao masculino, né? Então, esse personagem vai passar pelo seu primeiro limiar, que é essa travessia de desafios, né? Vai ter, por um momento, uma breve vitória, vai ter uma ilusão de que alcançou, de fato, o êxito, mas isso é ilusório, porque a personagem começa a perceber que ela está com questões, né? Uma aridez espiritual, ela está sentindo que algo não está no lugar. E aí começa esse movimento de descida, né? Que é esse movimento realmente de chegar no momento mais difícil da trajetória, da jornada, né? E aí a personagem, a gente está falando aqui, por exemplo, da Mulan e da Mérida de Valente, esse momento da descida, né, que é um pouquinho mais da narrativa, né, a virada aí do terceiro ato, é o momento em que a Mérida, ela não tem mais tempo, quase, a tentar desfazer o feitiço da mãe, né, e aí tá rolando um grande conflito lá no reino dela, e o pai tá ferido e tudo. E no caso da Mulan, a Mulan tá lutando e tal com os Hunos, ela é descoberta, e ainda assim ela precisa salvar a China, ela precisa primeiro resolver isso, para depois resolver outras questões, mas é um momento muito difícil e de decisões que precisam ser tomadas por esses personagens. Então é um momento onde elas se reconectam, né, com o seu lado feminino. E aí começa a ocorrer a questão da cura,
né, da cura, inclusive das características da mãe e da filha, né? E aí o Jung fala que o aspecto, dentro do aspecto da mãe e do aspecto da filha, o que há é uma complementariedade, porque o aspecto da filha é o aspecto da mulher jovem, né? Mulher que está ali num processo de crescimento, de descoberta da vida, mas, ao mesmo tempo, ela tem também essa coisa da vivacidade, né? Da avidez para experimentar a vida, enquanto que a mulher mais velha, né, que é essa mãe, ela também está muito conectada já quase com o seu aspecto de anciã, porque ela tem a sabedoria, ela tem a experiência, né? E ela tem a visão. Então, ela usa essa sensibilidade e essa intuição de uma maneira muito exacerbada. E aí, esses dois aspectos unidos, ser uma coisa só, serem só um feminino, vai ajudar, inclusive, a curar o masculino, porque o masculino, ele vai estar ali meio combalido. Ele vai ser usado pela personagem, depois vai ser entendido como um aspecto que está precisando ser mais trabalhado, né? Que são essas características aí do masculino, como essa força criativa, né? Mais da coragem, do senso de liderança, né? Da ação prática, e aí tudo isso vai fazer com que tanto a Mérida quanto a se engrandeçam, né? Elas passam por um processo de descoberta e de autoconhecimento muito grande. Então, elas amadurecem nesse processo muito interiormente. Então, integram o lado feminino e masculino. Mulan consegue salvar a China, a Mérida consegue reverter o feitiço, libertar a mãe dela, e, com isso, também convencer a mãe de que ela pode ser uma governante, mesmo sendo só ela no trono, né? Então, são duas personagens que estão, inclusive, dentro dessas narrativas, né? No processo do que a gente chama de amadurecimento. Então, são histórias meio coming of age, elas são jovens mulheres que estão, né, amadurecendo, e aí, quando elas começam a pacificar, a integrar o masculino e o feminino, é uma jornada muito diferente do monomito, nesse sentido, especialmente, porque é muito mais interior, e não é uma transformação que provoca uma catarse tão imediata, né? É algo que, claro, o público engajado ao longo da história, ele vai sentir essa transformação, mas é de uma forma muito menos heróica, né? É muito mais sutil. Deu para compreender bem? Posso seguir? Pode sim, deu para entender. Tá. E aí a promessa da Virgem, que a gente também pode usar a promessa da Virgem, como eu falei aqui, para pensar tanto nessas narrativas, por exemplo, de animação, né? E voltando, inclusive, para o tem um trecho do discurso do Guilherme Del Toro, né, que ganhou o Oscar de melhor animação por Pinóquio, falou muito pouco, inclusive, queria que ele tivesse falado mais, mas ele falou que é importante a gente lembrar que a animação é tão cinema quanto live action, né, que a gente pode e deve contar histórias complexas, né, e verdadeiras, assim, pensando nessa possibilidade, né, que a animação traz também. Muita coisa, muitas narrativas que, isso, às vezes a ficção bem vai dar conta, o live action, mas acho que com uma ludicidade que é muito grande, assim, né? A animação tem isso a seu favor. Só precisa ser encarada realmente com mais seriedade, eu diria, pela indústria. Mas, pensando, então, na promessa da Virgem, e aqui trazendo um pouco o exemplo do Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo, no livro da Kim Han, ela vai trazer, então, essa jornada arquetípica, mas ela não vai construir nesse lugar do arquétipo do herói, que é o que Zé Campbell faz e a Maureen Murdock também, né? E aí, o Jung fala que o herói, na verdade, ele é um dos arquétipos que estão ligados, na verdade, ao nosso ego, né? E são um dos aspectos fundadores, digamos assim, da psique, né? Que é aquela necessidade, e aí, claro, eu estou falando aqui de uma forma muito mais conceitual do que a aplicação que a gente pode fazer para esses arquétipos no roteiro. Mas é aquele aspecto da psique que você vai fazer o que você deve fazer, independente das consequências. Então, é esse aspecto realmente que é
o heróico, que às vezes é destituído, inclusive, de... Não é só amor próprio, mas, sabe, ser heróico é isso, né? Ser uma heroína é isso. É você fazer o bem independente a quem, independente do que você vai, inclusive, sofrer como consequência depois. Mas aí a Kim Hudson ela vai trabalhar um outro aspecto, um outro arquétipo, que é o da Virgem, né? Que aqui a gente pensa muito nesse aspecto da Virgem como a donzela em perigo também, né? A Lady in Distress. Então, essa figura da Virgem ou da donzela, que é essa figura ali, que ela está sempre à espera, né? Que ela está sempre cativa, que é a vítima, é quem precisa ser salva, né? Em várias narrativas, ela vai ter, e ela é sempre um acessório na jornada do herói, né? Como o próprio José Campbell fala, ela vai ser aquela que, na verdade, vai se resgatar, né? Aqui na Promessa da Virgem, ela vai se resgatar, e a Hudson fala isso a partir do incômodo que vai surgir nela, quando ela vai se inscrever na escrita, né, para cinema. Um dos palestrantes vai ser o Gustavo Vogler, e aí vai ser muito bacana essa interação entre eles, porque ele, inclusive, vai ajudá-la, né, a estudar o monomito, vai prefaciar o livro e tudo, né, e aí ela vai pensar que, à medida em que vai ver os aspectos dessa personagem, dessa virgem, essa virgem ela vai desbravar um mundo secreto, ou seja, ela vai sair desse lugar dela de conforto, né, e de vitimação, de certa forma, e vai mergulhar para dentro de si. Quando ela mergulhar dentro de si, ela vai encontrar a luz, né? Então, ela vai descobrir a sua própria história. No caso da Evelyn Wang, a personagem da Michelle Yeoh, quando ela mergulha para dentro de si, é quando ela começa a fazer as viagens temporais, né? Então, ela tem outras possibilidades de vida dela. Ela vê como ela se tornou uma grande atriz de cinema, fazendo filmes de artes marciais, porque ela resolveu ficar na China e não ir para os Estados Unidos. Ou ela vê que, na verdade, ela foi para os Estados Unidos, mas ela abriu um restaurante e ela é uma chefe talentosa, que concorre com outro chefe, que tem uma espécie de ratatouille no chapéu dele, né? Ou ela é uma mulher bem-sucedida, casada com outra mulher, a personagem da Jamie Lee Curtis, mas num universo onde os dedos são salsichas, né? Ou ela é uma mulher que, na verdade, é até muito parecida, né, com ela nesse universo, mas ela é tipo uma mulher de negócios, né? Ou ela é uma cientista que está tentando descobrir uma maneira de consertar, digamos assim, essa linha dos múltiplos universos, né? E aí, quando ela toma contato consigo mesma, quando ela desbrava, no caso dessa personagem, os seus mundos secretos, é aí que ela vai mergulhar para dentro de si. Ela vai entender, inclusive, o que ela está buscando, né? A partir dessa grande metáfora aí de ficção científica, ela vai entender que, na verdade, cobrir a luz própria dela é o preço que ela precisa pagar, né? Para tomar conhecimento, para adentrar nesse reino luminoso. E aí, a Kim Hudson, ela diz que, inclusive, para a gente aplicar a jornada da heroína, desculpa, a promessa da Virgem, é interessante estudar os contos de fábula, pensar em maneiras, inclusive, de trazer, metaforicamente, a fábula para a narrativa, né? Porque a jornada da Virgem ela tem uma tendência a ser mais otimista, né? A pensar também num arco positivo dessa personagem, diferente da jornada da heroína, que ela pode ser tanto uma coisa quanto outra, assim. Ela não tem um regramento tão específico, mas essa é uma observação que ela faz no livro que eu achei relevante trazer. E aí, continuando, então, usando o filme como... Antes de você passar para o próximo slide. A Maria Clara perguntou se enrolado seria uma promessa da Virgem, ou não? Enrolado é do Rapunzel, né? É da Rapunzel com o príncipe dela lá, que tem o cavalo. Eu acredito que sim, Maria Clara. Eu acho que porque ele traz o quê? Ele traz essa personagem explorando o seu mundo interior e se separando da mãe, que está aprisionando ela, né? Nesse mundo, enfim, secreto, né? E aí, a partir do momento em que ela se livra dessa mãe e parte na aventura, ela toma contato com o reino luminoso, sim. E aí ela entende que ela está nesse processo, né?
de despertar espiritual, de despertar criativo, se interessando por uma outra pessoa, né, por um homem. Então, ela passa, sim, por esses estágios, né, de descoberta de si. E aí, ela, no final, tem aquele... Faz muito tempo que eu vi o filme, mas acho que tem aquele confronto dela com a mãe, né, que é meio que uma bruxa e tal, e aí ela toma a decisão, né, de realmente não abandonar essa descoberta, de não voltar para aquele mundo onde ela estava, né, de continuar perseguindo, digamos, esse reino luminoso para se tornar, de fato, uma moradora desse reino, né. E é o mesmo processo pelo qual passa a Evelyn Wang também. Então, assim, é uma personagem que ela começa a deixar de ser passiva, né? Então, aquela coisa do feminino que é sempre muito passivo, e ela começa a ser ativa, né? Quando ela, principalmente por conta das forças antagônicas que estão relacionadas, inclusive com os outros personagens, né? Com o Raymond, também tem as outras contrapartes, né? E a Jobo Tupac, que é a filha dela, que se torna, digamos, essa nêmesis, né? Essa antagonista dela nessa história, ela vai começar a se livrar, né, daquilo tudo que estava imposto para ela, do papel de mãe, do papel de esposa, né, do papel de provedora, e ela vai começar a traçar essa jornada realmente heróica, né, então buscar cumprir essa promessa que ela fez para si mesma, né, então que a Kim Hudson chama de, na verdade, a Murdoch fala de como que vai apaziguar a partir dessa jornada as dores de viver num mundo orientado pelo patriarcado. Então, vai curando as feridas e vai reconhecendo a própria essência, né? Vai despertando e sendo trazida de volta à vida, porque ela é uma personagem que está morta, né? Ela está ali no começo do filme, desgrenhada, perdida no meio da prestação de contas para, quer dizer, o imposto de renda que ela não consegue declarar. Então, assim, ela vai ser trazida de volta à vida, né? E ela vai entender o que ela quer realmente, não independente do que os outros querem dela, o que ela busca, o que ela quer, né? E é o momento do filme que ela tem que decidir, por exemplo, se ela salva a filha dela, e aí ela corre o risco de destruir todos os multiversos, né? Ou não, ou se ela vai realmente ficar nesse lugar estacionado, né? E aí ela decide salvar, enfim, né? E aí o filme tem o seu desfecho, que é com essa família sendo refeita, né? Somente a relação da mãe e da filha sendo curada, digamos assim, a partir da exploração que ela faz desse mundo interior. Então, né, o significado da virgem significa ter valor apenas por ser você. A virgem, ela aprende a ser, né? Vai estar fazendo, né, o Hércules, os outros trabalhos, enfim, é aquele processo realmente braçal, de ação, né, que para a dramática é muito importante, né, porque é preponderante, mas também é interessante a maneira que a gente pensa essa progressão da ação dramática usando uma jornada arquetípica do feminino, no caso da Virgem, porque é a personagem que está aprendendo a ser, que está se entendendo, que está se representando no mundo, né? E aí eu acho que isso é muito visível no tudo em todo lugar ao mesmo tempo, que foi escrito por dois homens, sim, mas é uma personagem que, a princípio, é uma personagem masculina, que depois eles convidaram a Michelle Yeoh e fizeram, né, as adaptações devidas à história, e ela foi muito colaborativa com eles também, né, então, assim, claro que não chega a ponto de ter um crédito de roteiro, né, mas eles falam em vários making-offs, entrevistas sobre o filme, quanto que foi importante, assim, esse diálogo com ela, né, para moldar realmente a história no formato que seria o desejado pelos três, né. E aí uma outra personagem que eu acho que faz uma jornada interessante, mas aí é mais a jornada da heroína mesmo, e um arco negativo, é a personagem da Carey Mulligan no Bela Vingança, que é um desses filmes também, foi indicado, né, não ganhou, mas enfim, não ganhou, ganhou o melhor roteiro, a Emerald Fennell, que é um filme sobre essa mulher que é vítima, né, então ela está ali lidando com vários homens com atitudes super condenáveis, né, em encontros onde ela pode ser abusada, porque ela está numa jornada de vingança, né, para vingar a melhor amiga dela que foi estuprada quando elas estavam na faculdade, e aí ela meio que faz esse papel de predadora também, né, a exemplo da própria
Tar, que é a personagem da Cate Blanchett em Tar, né, ela é uma predadora, independente de ela ser uma mulher, ela é uma predadora, ela tem comportamentos, né, de assediadora e de manipuladora. Essa personagem, ela veste, digamos assim, esse aparato, mas é justificado porque ela está empreendendo uma vingança contra um homem, né, que foi um dos responsáveis pelo que aconteceu com a melhor amiga dela, né, pela consequente morte dessa melhor amiga. E aí ela não vai medir consequências para isso, então ela vai terminar muito pior do que ela começou, mas ela vai entender também várias questões sobre si, vai passar por uma transformação interna, que ela vai passar por um conflito, porque ela começa a se envolver com um desses homens, né, que foi responsável pelo que aconteceu com a amiga dela, e aí ela, em determinado momento, tem que decidir se ela realmente coloca ele no meio desse plano dela de vingança, né, ou se ela revela para ele o que ela está fazendo e busca um aliado, né, e ela resolve não, ela resolve, tipo, continuar sozinha, ela acaba sendo assassinada, mas é isso, a personagem que ela cumpre o seu propósito, né, ela passa por um processo também de compreensão. E aí, queria pegar esses 20 minutinhos finais, 15 minutinhos finais, para falar um pouquinho. Isso aqui, tipo, é o que a gente chama da divisão do Jung, né? Como que a gente pode, então, aplicar, além da jornada arquetípica, então, eu estou desenvolvendo agora um longa, uma comédia romântica, eu vou fazer dentro da estrutura da jornada da heroína, e a minha personagem principal, além dela ser, tipo, a protagonista da jornada, eu quero relacionar também alguns aspectos arquetípicos, né, na construção do arco dela, né, na construção dessa personagem. Aí você vai partir para leitura, né, e para o estudo dos arquétipos, né, e do imaginário mesmo. Então, esse livro do Jung, né, que é os arquétipos e o eu, que aí aqui tem, inclusive, uma versão dele, né, que é, tipo, com as cartas de tarô e tudo, ele vai fazer a correlação entre como a gente vai representar, então, a partir do ego, da alma e do eu, esses lados, né, essa categorização, então, desses diferentes aspectos que são chamados arquétipos. Então, dentro do ego, a gente vai ter, por exemplo, né, o aspecto do herói, o aspecto do inocente, né, dentro da alma, a gente vai ter o aspecto da sombra, a gente vai ter o aspecto do explorador, né? Dentro do eu, a gente vai ter o aspecto da virgem, vai ter o aspecto do artista, e aí a gente vai trazer também esses dois lados, né, que são o pensando feminino e masculino como forças que são complementares, que vão formar o próprio self. Então, assim, pensando no que vai estar no centro, que é o self, e minha amiga Andréa Iag, né, que é uma roteirista também maravilhosa, que dá um curso incrível de assistência de roteiro, criou, digamos, um material muito legal que está lá no site dela, e tem um link para ele, onde ela vai pegar essa subdivisão do Jung e ela vai dar exemplos de vários filmes, assim, né? Então tem lá o Forrest Gump, tem a própria Mulher Maravilha, né? Então ela vai dar os exemplos dentro de cada categoria arquétipos, tá? E faça o curso dela, que é muito bom, de assistência de roteiro, sala de roteiro. Ela vai estar aqui semana que vem. Olha aí. Uhum. E é isso. A gente vai se divulgando umas às outras. E esses aspectos, eles vão estar todos congregados dentro do arco, que tem esse desenho de arco, mas que, na verdade, ele está dentro de um arco maior, que é o arco narrativo, né, da sua história, do seu longa, da sua série, né, do arco da temporada da sua série, ou do arco do episódio. Então, a gente constitui o arco do personagem, e aqui a Frances Ha, que foi escrita pela Greta, interpretada pela Greta, pensando numa fórmula que é quase matemática, que é esse desenvolvimento da personagem, o valor universal positivo que ela vai ter, né? Então, como que, a partir disso, a gente pensa no problema, na solução e na recompensa. E a própria, o mesmo pensamento que vai valer, inclusive, para a estrutura de 3 atos, que é a estrutura mais comum, né? Que é a introdução, depois a confrontação, né, o desenvolvimento, e o desenlace, a resolução da história. Então, vai seguir, digamos, a mesma métrica, mas as diferenças que vão ocorrer, né,
já que o arco dramático ele vai ser a progressão dessa jornada da personagem, né? Então é a personagem que está puxando essa história para frente, né? Que está ajudando nesse processo de desenvolvimento, até ela conseguir obter aquilo que ela necessita, né? E aí, com isso, ela vai resolver o conflito central da história. O conflito central da história ele vai ser apaziguado, né? Ou, enfim, solucionado, né? Porque aí, quando a gente pensa, por exemplo, em finais abertos, muitas vezes esse conflito ele não é solucionado, mas também parte única e exclusivamente do que vocês querem com essa história, de que maneira que vocês vão contar essa história, né? Qual é a jornada que essa personagem realmente vai viver, que esse personagem vai viver. E aí as crenças, que a gente também chama de misbehavior, né? As crenças, elas vão determinar quem é a personagem, o que ela quer. Como é que o que ela quer vai influenciar em como ela vai obter o que ela quer e vai estabelecer essa correlação de forças e fraquezas. Então, no caso da Francine Ha, que é esse filme dirigido pelo Noam Baumbach, escrito pela Greta Gerwig, ela é uma personagem que ela quer amadurecer. Mas, na verdade, não é isso que ela quer, é o que ela precisa amadurecer. A necessidade dela só vai na frente. O que ela quer no primeiro momento é uma vida tranquila, no sentido de ter uma vida onde ela tem onde morar, onde ela tem o que comer, então ela tem um trabalho, e ela tem um namorado. Então, ela quer se realizar enquanto uma mulher jovem, mas surgem várias intempéries, surgem vários obstáculos no caminho dela, né? Principalmente porque ela tem esse desvio, né? Ela tem esse misbehavior. Ela é uma pessoa extremamente atrapalhada e confusa, ela é uma pessoa caótica. Então, assim, para obter o que ela quer, ela precisa se organizar. E ela não consegue se organizar. E o filme vai muito nesse lugar, né? Ele é um filme super, tipo, ele pertence a essa geração de autores, né, cineastas, roteiristas, que formam o chamado Mumblecore, mãe de resmungar. Então, é uma galera jovem que reclama muito da vida, mas não faz nada para mudar a situação em que está, né? E aí é uma grande tônica, na verdade, desse movimento, digamos assim. E aí o que a professora quer, no caso, né? Ela quer a vida bacana em Nova York, essa suposta estabilidade, vai se originar das crenças dela. Então, vai ser algo externo a ela. Muitas vezes é uma cobrança social. Então, ela tem essa melhor amiga, que é uma pessoa mais centrada, como eu falei, que é uma pessoa que está progredindo na vida e que fica cobrando ela. Os amigos cobram ela. O cara com quem ela está ficando também cobra ela. Então, todo mundo está ali cobrando, querendo, e apontando ao mesmo tempo na cara dela que ela é uma fracassada, né? E aí, como que ela lida com isso? Ela vai começar a buscar mecanismos de autodefesa. Então, ela vai contar algumas mentiras para ela. Do tipo, mas aí eu não consigo obter tal coisa, eu não consigo tal trabalho, as pessoas não me entendem, sabe? Ou então, eu tenho muito dinheiro para suprir as minhas necessidades materiais. Então, é a mentira, né? E a mentira, ela vai servindo também como uma força de empuxo. Então, ela vai segurando a personagem no lugar onde ela está. Não vai permitindo ela correr atrás dessa transformação. E também os traumas, né? Os fantasmas. No caso dela, ela veio de um lar meio desintegrado, meio desfeito, né? Foi para Nova York querendo uma vida melhor, meio uma coisa Lady Bird também, que é o filme que ela vai dirigir, ela vai trazer de novo essa questão, né, dessa pessoa disfuncional, que quer melhorar, mas que não faz nada para que isso de fato aconteça, né? E aí, finalmente, quando ela descobre que ela precisa amadurecer para conseguir alcançar e conquistar tudo isso, ela só descobre isso através do entendimento. Então, a melhor amiga briga com ela rompe com a melhor amiga, ela fica sem onde morar, ela fica sem dinheiro, e aí ela descobre que sim, que na verdade a mudança tem que partir dela, né? E isso é pelo mesmo dela, pela crença primordial, né? Pela crença determinante, que ela é uma pessoa muito caótica, mas ela só vai entender isso no final do filme, porque vai ser determinado de uma maneira muito sutil na trajetória dela. E aí, deixa eu ver quanto tempo a gente tem. A gente tem 5 minutos, então dá para concluir tudo que eu pensei aqui. Tem uma outra coisa que é legal, não vai dar para passar em tudo, mas isso aqui que eu queria bater um instantinho, que é pensar um pouco, então, beleza, essas jornadas arquetípicas, eu posso usar como modelo para as minhas histórias a jornada da heroína, a promessa da virgem, que é uma derivação da mesma,
Ou mesmo eu posso pensar também na jornada do herói, se eu quiser uma coisa mais para fora, catártica, mas trazendo alguns parâmetros de diversidade, né, e enfim, de diferença, né? Fazendo uma complementação onde tem defeitos e falhas no monomito. Aí eu acho que é importante entender as diferenças, inclusive, entre a caracterização desses personagens e como que você vai exprimir, então, essa jornada da heroína a partir do que é um estereótipo e como ele se diferencia de um arquétipo, né? Então, evitar o estereótipo sempre é a regra, mas, como eu citei aqui a própria Marsha Lucas com a Princesa Leia, a gente pode também subverter o estereótipo, a gente pode pegar esse estereótipo e tornar ele num arquétipo e incorporar ele no nosso roteiro, e é tudo certo. Então, assim, quando a gente está vendo alguma coisa, quando a gente não filma uma série, a gente vê determinados personagens muito caricatos, na forma de falar, na forma de se vestir, na forma de ser mesmo. O personagem ele não é verticalizado, ele não tem tridimensionalidade, ele é um estereótipo, né? Então, vocês entendem bem disso. E o estereótipo, que no inglês é o trope, ele é uma imagem universalmente identificável, ou seja, a gente vai reconhecer aquilo ali num determinado gênero, né? Então, na comédia eu tenho um número de estereótipos, tá? No suspense, no horror sobrenatural eu tenho um tipo de estereótipos, no filme de ação eu tenho outra categoria de estereótipos, tá? E aí eles vão trazer camadas de significação metafórica, e aí a gente vai representar isso visualmente. Então, tem o bom pistoleiro dos filmes do western, ou o sargento carrasco dos filmes de guerra, né? Assim, os tropos, eles são, no caso, estereótipo, né? São personagens que são clichês, mas que são necessários dentro de determinados gêneros. Então, a gente precisa, às vezes, do estereótipo para complementar, para caracterizar um personagem, né? E aí a gente pode fazer essa transformação, essa subversão. Já o arquétipo, ele né, como eu estava falando aqui, essa imagem primordial da psique, e ele é uma personificação. Então, eu vou personificar o meu personagem, trazendo características de um arquétipo, ou de mais de um arquétipo, né? Para compor, para ter mais complexidade. O Jason Ellerman, que é um roteirista, ele fala que, por exemplo, eles podem ser, inclusive, complementares. Eu posso ter um personagem estereotípico, mas que eu uso um arquétipo para torná-lo mais complexo e verticalizá-lo, né? Ou seja, ir me aprofundando nessa história dele. Ele cita o Gladiador, do John Logan, que vai ter, inclusive, escrito pelo John Logan, desculpa, dirigido pelo Ridley Scott, vai ter a continuação agora, com o Mescal, onde o personagem do Ridley Scott não, desculpa, do Russell Crowe, o Maximus, ele é um guerreiro, que é um arquétipo, né, um arquétipo do eu, e também é um comandante de filme de guerra, né, que é idolatrado pelos seus soldados. Então, isso é um estereótipo. E aí ajuda a compor, digamos, esse personagem, esse protagonista, tá? E aqui tem uma listinha com alguns já citados arquétipos, outros não, né, que são muito comuns no cinema. E se você clicar em cima de cada um deles, tem ali um clipe ou um ensaio sobre uma desconstrução. Eu uso principalmente para esses estudos de estereótipo um canal muito legal, tá? Que eu vou até clicar aqui para vocês só darem uma olhada, que é o... Meu Deus, não é esse aqui. Cliquei no errado, eu acho. Peraí. Acho que é esse aqui. Nós estamos vendo, tá? A gente está ainda no outro. Você vai ter que fechar as informações do canal. Hã? Apareceu para vocês? Não. Não, você vai ter que parar esse compartilhamento e abrir outra guia. Porque para a gente só aparece a guia anterior, por causa do compartilhamento do Meet. Vou ver compartilhamento. Isso. Aí você compartilha outra guia para poder dar certo. Acho que agora uma guia, né? Isso. Daí você escolhe a que está com o link aberto. Que é esse canal aqui, o The Take. Vocês já ouviram falar no The Take?
Agora tá compartilhando, peraí. Isso, agora foi. Ó, o The Take é esse canal que tem vários ensaios sobre estereótipo e também sobre outras temáticas que eu falei aqui hoje, inclusive, tipo o feminino monstruoso. Eles fazem uma análise aqui, nesse ensaio, especificamente sobre o Jennifer Body, né, que é o Garoto Infernal, da Karen Kusama. Como que ela traz a femme fatale, né, que é um estereótipo, que é um estereótipo muito usado no cinema noir, né, que é a personagem da Megan Fox, e ela subverte esse estereótipo, porque, no caso, ela é uma mulher desejada, ela é uma mulher tal, e ela mata os seus algozes, né? Ela é um monstro, ela é uma súcubo, é um demônio de energia sexual, porque ela é estuprada, e o filme é baseado em uma história real, um roteiro da Diablo Code, por um grupo de homens ali, que estavam fazendo um ritual supostamente satânico, e ela volta como essa demônio, né? Como essa súcubo. E aí o filme é sobre esse processo, ela vai mostrando como que a personagem da Jennifer, ela vai seduzindo os caras e matando um a um, né? E ela só é parada quando ela começa a ser ingerida, assim, pela melhor amiga dela, né? Que é, na verdade, a única pessoa, mesmo ela sendo um demônio, com quem ela tem uma relação de afeto. Né? Então, o filme, ele vai subverter totalmente essa conotação, né, da femme fatale do filme noir, né, daquela mulher que vai levar o homem para a desgraça, porque nesse caso do filme da Karen Kusama, o roteiro da Diablo Code, ela vai levar mesmo os homens à morte, né? Mas os homens ali, eles são só, na verdade, digamos, um objeto. Eles são objetos para contar a jornada dessa mulher, né? Para contar a história dessa personagem que sofreu uma violência e que está buscando ali uma retaliação, e como que a outra personagem feminina, ela começa, na verdade, que ela é a verdadeira protagonista, né? A amiga da Jennifer. Ela começa a criar consciência sobre si, né? E ela começa a mudar a partir dessa situação onde ela está inserida. Então, o DT, que é um canal bem legal, ele tem, inclusive, um ensaio sobre cada um dos estereótipos, elas têm lá uma playlist, né? São duas criadoras de conteúdo, desse norte-americano. Vários desses vídeos já têm, inclusive, subtítulo em português, né? Então, tem lá Geek to Chick, que é o famoso patinho feio, né? A transformação. O Manic Speaks Dream Girl, que é a menina fofinha dos filmes indie. A Donzela em Perigo, tem vários ensaios. A Cool Girl, que é a mulher que tem características do masculino, né? Então, ela bebe, ela gosta de futebol, ela anda de maneira despojada, mas ela sempre é interpretada por uma atriz muito bonita, assim, né? A Badass Down the Rabbit Hole, que é a heroína dos filmes de ação, né? Então, é a Ripley, essa mulher que ela passa por situações, às vezes, inclusive de transformação física, sofrimento, e ela apanha, e ela passa por, né, por coisas muito tortuosas para ela mostrar o quanto que ela é forte, sabe? Então, assim, todos esses eles podem ser divertidos, mas tem alguns que precisam ser excluídos. Por exemplo, tem o Mulher no Refrigerador, vocês já ouviram falar? Que é um estereótipo que, na verdade, surge nos quadrinhos, que é a ideia de que uma mulher precisa ser mutilada, estuprada, enfim, morta da forma mais perigosa e horrorosa possível, para que o personagem masculino ele tenha, digamos, uma motivação para começar a sua jornada, né, para se vingar daquela morte. Então, você tem desde os filmes do Charles Bronson, O Desejo de Matar, onde estupra a mulher dele, mata a filha, faz não sei o quê, até vários filmes que o Liam Neeson faz hoje em dia, e o Deadpool, por exemplo, né, que o filme começa com essa premissa. Então, a mulher dele é morta e ele resolve, digamos, entrar no projeto lá para virar esse super-herói e tal. Então, assim, esse é um que não precisa mais ser escrito, que não deve mais ser escrito, que o ideal é que ele seja realmente esquecido, né? Assim como o princípio Smurfette, por exemplo, que é aquela ideia de que é um filme que tem uma personagem feminina só. Vingadores da Marvel, né? Fizeram isso de uma maneira como eu vou dizer, bem sucedida, porque só tinha a personagem da Viúva Negra, não desenvolveram a personagem em nenhum dos, sei lá quantos filmes, e aí, depois que ela morreu, é que disseram, então a gente vai fazer um filme só dela, pronto. E aí, eu acho que, sabe, é muito sintomático, assim, do quanto que essa indústria ainda precisa evoluir, ainda precisa mudar,
enfim, precisa melhorar. Gente, são 8h30, eu acho que deu para fazer o passadão que eu queria, e agora eu queria, enfim, agradecer muito a Gabi pelo convite, pelo espaço, e abrir para vocês falarem, perguntarem, Só reclamarem, elogiarem, podem falar. deixa eu só perguntar antes que o pessoal a gente abre. A Silvana perguntou o nome do filme que você estava falando da Mega. Ela não conseguiu entender. É o Valente, ele está falando já de Valente, da Brenda Chapman. Inclusive, tem uma coisa que é bem legal, Silvana, que o Valente foi a primeira produção dirigida só por uma mulher na história. Assim. Tipo, e é um filme de 2012. E aí é complexo, né? Porque vai demorar muito, a gente tem muitas mulheres dirigindo animação, mas a gente teve ano passado, que inclusive estava indicado também ao Oscar esse ano, que é um filme que eu gosto muito, achei ele muito fofo, que é o Red, né, que foi dirigido pela Domi Shi. Então, a Domi Shi vem a ser apenas a segunda mulher a dirigir um longa-metragem de animação, sozinha, porque tem várias mulheres que são co-diretoras, né, tem a diretora, por exemplo, oh, meu Deus, como é o nome do filme? O Leo, famosíssimo? Esqueci agora. O filme do Let It Go, gente, me ajuda. Frozen. Pois o Frozen, exatamente. Que também enfim, co-dirigido, né, por uma cineasta, que é a Jennifer... Como é que é o nome dela? Esqueci agora. Mas, enfim, ela co-dirigiu vários filmes aí, né, a Jennifer Lee. E aí ela co-dirige, né, todos os Frozen e tal. É isso, é uma co-direção. Sozinha mesmo, só teve, até agora, Brenda Chapman e a Domi Shi. Isso falando, né, de filmes grandes, blockbusters. Aí a gente tem, principalmente na Europa, né, na França, tem algumas animadoras. Aqui no Brasil está faltando, né, um longa de animação dirigido por uma mulher. A gente tem, tipo, curtas, teve, inclusive, que foi... Ela quase consegue chegar na shortlist do Oscar, acho que tem uns 2 anos atrás, que ela fez um filme, um curta chamado The Umbrella, muito bonitinho, acho que foi 2020, se eu não me engano. Dela, Helena Hilário. Mas aí também é uma co-direção, enfim. Uhum. Então tá. Gente, vocês querem fazer pergunta? É agora. Já tem a Cíntia. Pode falar. Oi. Boa Tudo noite. Bom? Boa noite. Tudo bem? Foi maravilhosa a sua aula. E eu queria perguntar um pouco sobre o mercado, assim. Oi, Sara! Você acha que a gente tem produzido muito conhecimento sobre a importância de pensar histórias dessa forma, mas você acha que existe um movimento hoje do mercado para silenciar isso, para silenciar esse conhecimento? Nossa, acho muito pertinente, assim, a tua pergunta, provocação, porque, na verdade, a gente vive um movimento no mercado que, assim, eu até denominaria como, sabe, meio volúvel, porque tem momentos em que, principalmente esses streamings, né, os players, pensam muito e eles têm, inclusive, setores dentro das suas coordenações de conteúdo, das divisões de criação voltados para a diversidade, voltados para, né, para pensar nesse vetor realmente, né, de raça, de gênero, de etnicidade, de idade, mas isso é uma prática que ainda é muito incipiente, é muito pequena, somente se a gente olha para cá, para o Brasil, né? E aí eu acho que no mercado internacional, assim, tem uma grande questão que é realmente entender qual é a dinâmica das redes sociais, qual é a dinâmica da internet, né? Como que criadores de conteúdo, formadores de opinião, né? As pessoas, elas estão citando algumas temáticas, algumas discussões, né? E aí como que isso vai acabar sendo absorvido, né? Pela indústria do cinema. Então, eu acho que e aí eu acho complicado porque é absorvido de uma maneira muito superficial, né?
a gente não vê isso ser absorvido enquanto política, enquanto prática, de fato. O que tem é algumas práticas, algumas ferramentas, né? Como, por exemplo, o Inclusion Rider, que é a cláusula de inclusão, ela é uma cláusula, na verdade, que ela veio do mercado financeiro e o cinema absorveu, né? Então, quando que ela ficou famosa? Quando teve o discurso da Frances McDormand, que ela falou, quando ela ganhou o segundo Oscar dela de melhor atriz, que ela falou, tem que ter cláusula de inclusão em todos os contratos de filmes, dizendo lá que 50% das pessoas contratadas precisam ser mulheres, pessoas negras, pessoas trans, né? E teve também uma situação que ficou muito famosa, acho que 2 anos antes desse discurso dela, que foi a Jessica Chastain, né? E a Olivia... Ai, meu Deus, peraí, como é que é o nome dela? Cara, é uma atriz... Não, Octavia Spencer, desculpa. Octavia Spencer e a Jessica Chastain trabalhar num projeto X. E aí a Jessica Chastain vai ganhar X mais Y. E a Octavia ia ganhar só X. E aí a Jessica Chastain foi lá com o estúdio e disse, olha, eu só sei que trabalhar no projeto é a mesma coisa que eu, né? E o projeto foi, digamos assim, colocado ali, né, para dormir. Mas a Jessica falou sobre isso, acho que ela fez um tweet, uma época, coisa assim. Então, e ela falou sobre Inclusion Rider, ela falou sobre a cláusula de inclusão. Então, isso é uma prática, né, que tem sido muito hoje, mas, assim, vai de projeto para projeto. Não chega a ser, por exemplo, uma política, sabe? De uma Netflix da vida dizer, então, todos os nossos contratos a gente trabalha com a cláusula de inclusão. Não existe. Isso não existe. Infelizmente, isso não é uma prática. Assim como o colorblind casting, né? Para a Netflix, a Shonda Rhimes, quando ela fez o contrato dela lá de 50 milhões com a Netflix, depois ela renovou e aumentou esse valor, nem lembro agora para valores, mas, enfim, aumentou bastante, acho que chegou na casa de 120 milhões para 10 projetos, uma coisa assim. Ela colocou ali, digamos, não foi uma cláusula, mas ela começou a fazer uma coisa que é o colorblind casting, né? Então, todos os projetos que ela trabalhava, especialmente o Bridgerton, ela conversou com a Netflix, com a autora do livro, com coisa, ela disse, olha, é o seguinte, eu vou pegar todos os personagens brancos, porque não me interessa, e eu vou fazer uma transformação. Eu vou mudar faixa etária, eu vou mudar principalmente raça, etnia, né? E aí eu vou fazer essa adaptação que vocês estão querendo, enfim, dessa série, que já é baseada em livros best-seller, para o streaming, né? E foi o que ela fez. E deu tão certo, né? O público, principalmente, a própria Netflix também aprovou e adorou, que agora vai sair, né? Vai estar começo de abril, a série que é uma prequel, digamos assim, de Bridgerton, que conta a história da Rainha Charlotte, que é uma personagem fictícia, né? Então, assim, além de fictícia, assim, é uma rainha negra e tudo, então, assim, vai ter essa história. E aí, claro, sempre existem os detratores, sempre existe quem vai dizer, nossa, mas precisa ter tudo isso? Para que tudo isso, né? Para quê? Porque, inclusive, né, os adeptos do ex-presidente até hoje falam em lacre, que é uma coisa tão antiga, ninguém fala mais em lacre, mas enfim. Mas tem tudo a ver, né, Lili? Essa questão de diversidade, da gente começar realmente a bater o pé, que é uma coisa que, por exemplo, Alice Marconi fala, maravilhosa também, né, professora, roteirista, política de Manhãs de Setembro, De Volta aos 15, você tem que pensar sempre na diversidade como algo que vai ser incutido, né, que vai ser ali normalizado nas salas de roteiro, nas narrativas, né, porque, do contrário, você está tokenizando, né, você está pegando, por exemplo, uma personagem trans, ou uma narrativa, que nem Manhãs de Setembro, que é protagonizada por uma mulher trans, e fala da relação dela com o filho, com a família, e você está tornando isso totalmente, tipo, asséptico, sabe? E não está aprofundando essa história, você não está, de fato, empenhado, né? Você muito mais como canal, como player, como produtor, empenhado, de fato, em contar uma história, né, diversa, em olhar para aquelas vivências e realmente materializar isso numa narrativa. Então, eu acho que, assim, o nosso papel é muito sempre estar botando o pé na porta, né? Sempre estar questionando.
sempre está buscando essas políticas, prerrogativas e alternativas. Legal. A Rastricinha agradeceu. Agora a Lili está, mãozinha levantada, pode abrir o microfone e falar. Obrigada, gente. Ótima aula, Lorena, como sempre. Fantástica. Só queria contribuir, talvez, com uma questão que eu sinto que está rolando agora super, assim, meio que um rodízio, né, de prioridade, porque a internet, ela dita a gente, né, enquanto sociedade civil, etc., através da internet, através das redes sociais, etc. A gente dita as prioridades de pauta, né, do que é afirmativo, do que é progressista, e o que é que a gente quer ver e do que é que a gente quer falar, né? E isso está movimentando demais a TV, principalmente, Globo, Globoplay, né? A gente tem visto falas femininas, por exemplo, tem várias coisas, mas existe dentro dessa afirmativa, eu estou sentindo isso, óbvio, né? Uma hierarquia daquilo que é urgente falar agora. Vamos falar da questão das mulheres negras, enfim. A questão do racismo, o feminismo negro é pauta, é o topo da lista. Depois eu estou vendo, por exemplo, o Itaú Cultural soltou o edital do LGBT+. Aí você vê no edital mulheres lésbicas. Né? Aí você vê aquele Diversidade Nerd falando sobre queerativismo. Então, eu sinto assim, que está rolando um giro, né? Assim, sobre... eu acho que agora a gente está movendo, né? Teve essa novela da Globo, que saiu, na realidade, na Globoplay, que tinha os personagens cegos, enfim, esqueci o nome. Isso, de novo, a questão dos deficientes, né, das pessoas com deficiência. Então, todas as flores, exato. Então, eu sinto que a gente é isso tudo, né? E eu sinto que a gente está ocupando a pauta disso, né? Essas narrativas afirmativas precisam existir, né? Eu sinto que o mercado, a gente está ditando o mercado como nunca, assim. E isso é papel forte da internet. Enfim, só queria trocar essa ideia com vocês. Assim. Parece meio óbvio, mas a gente não fala muito sobre isso, né? Uhum. Não, perfeito, Lili. Eu acho que assim, você complementou e trouxe muito mais a aderência para o que eu só mencionei aqui, que é essa questão realmente de como que a gente vê, de certa forma, e até de maneira chata, né? Essa questão de o que vai ser relevante agora, o que a gente vai apostar, né? Então, são as narrativas, né, das mulheres negras, por que não tudo ao mesmo tempo, sabe? Por que não essas narrativas e as narrativas também, né, que são coisa da etariedade, né? Por que não as narrativas também de pessoas trans, né? Tanto de homens como mulheres trans? Então, assim, parece que se escolhe, num determinado momento, né? Se apostar em um determinado tipo de segmento para se considerar isso, um lugar diverso. Mas eu acho que a Globoplay, ela é uma das poucas, viu? Ela tem uma divisão de diversidade mesmo. Assim. Ela tem uma cartilha, né? E aí eu acho que a gente já começa a ver esses reflexos, né? Nas séries dela, nas novelas. Essa nova temporada das Five, por exemplo, né? Que foi uma série que teve, acho que uma sala de roteiro toda formada por roteiristas, mulheres, né? Mulheres brancas, mulheres negras, né? Dirigida também por uma mulher, pela Dainara Toffoli. E aí também teve outros homens dirigindo, mas digo assim, você tem personagens que são diversas entre elas, né, as 5 aí, e para isso consegue-se também discutir outras temáticas, construir aquelas personagens de fato, né, não só pensando na questão do grupo, né, mas pensando nelas como mulheres, cada uma com as suas especificidades, com as suas questões, né? Então, eu acho que isso é muito positivo. Agora, claro,
é aquele processo que você sabe bem, né? Porque ele também dirige um festival de mulheres, então, assim, a gente tem que ir dando um passo por vez, porque é muito difícil, de fato, a gente conseguir transformar certas práticas em, sabe, em algo que é, assim, de praxe. Não, parece que a gente tem que sempre estar voltando, né, no mesmo bordão, porque, ao contrário, a coisa se perde, né, e aí a gente incorre nesse risco que a Alice tanto também fala, né, de tokenizar, de, não, beleza, eu estou usando aqui uma personagem de uma mulher negra periférica na minha história, que se passa toda no Leblon, porque acho relevante, mas, assim, qual é a relevância que você dá, de fato, para essa personagem, né, então, acho que é muito nesse lugar também. Legal. Então, vamos passar. Tem a mesma pergunta da Melina, que ela queria saber, levando em consideração a jornada da heroína, qual o caminho para a construção de personagens mais complexos? Então, acho que essa pergunta, Melina, eu queria que tu respondesse também um pouco. Acho que ela é meio retórica em cima do que a gente conversou hoje, mas acho que parte muito de entender qual é a história que você quer contar, né? Que é uma coisa que o Charlie Kaufman, né, roteirista, enfim, famoso aí por causa do Sérgio Malkovich, da adaptação, falou, tem umas 2 semanas atrás, quando ele ganhou um prêmio, que é tipo um prêmio honorário, no Sindicato de Roteiristas nos Estados Unidos, né, que ele falou que a gente precisa, às vezes, esquecer um pouco que estamos no mercado, estamos trabalhando, sei lá, para um player X ou num projeto Y, e nos voltarmos para nós, assim, para além dessa necessidade que a gente tem, óbvio, de pagar nossas contas, de sobreviver, mas ser honesto, né? Então, ser honestos conosco, assim. Qual é a história que eu quero contar? E aí, como que eu vou usar essa jornada, que é uma jornada elíptica, né, que, como eu mostrei aqui, ela pode ter 12 passos, ela pode ter 17 passos, né? Se ela for a jornada da heroína mesmo, ela vai ter aí 13 passos, né? De 10 a 13 passos, né? Promessa da Virgem vão ser 7 etapas, e aí você vai pensar em como que você vai abrir a sua história, e eu acho que é bem legal também já fazer isso nesse processo, por exemplo, até de escrita da sinopse, entender um pouco em cada lugar, né, como que você vai resumir a sua história, então, e trazer esses elementos, e aí depois ir talvez pontuando para você, né, cada uma dessas etapas da sua escaleta, ou dentro do seu argumento. Então, você faz ali a estrutura dramática e você vai pontuando essas etapas. E depois, quando fazer o tratamento no formato Master Sims, você já tem uma ideia, mais ou menos, da temperatura, do tom, do ritmo, de como que essa jornada está constituída dentro da tua estrutura, né? Então, ela está ali, vai dizer, invisível, transparente, mas ela já foi materializada nessa história, né? A gente já está aqui, né, pensando nesse formato elíptico. Então, a primeira parte dela está no primeiro ato, no segundo ato, parte dela no segundo ato, o meio está do segundo para o terceiro, e o restante da elipse, né, do ciclo, está no terceiro ato para o final, né? Ou, se você for construir uma história de 4 atos, aí você vai subdividir. Então, cada parte, digamos, desse ciclo, ele vai estar contida em 2/3 desses 4 atos, né? Mas é isso, assim, não existe uma fórmula matemática, né? A Greta Gerwig tem essa frase que eu acho maravilhosa, que ela diz que não fala de escrever, mas ela diz que contar histórias, né? Ou você pensar numa história no cinema, não é necessariamente você pensar, digamos assim, para ela, na verdade, escrever é como se fosse assar um bolo, né? Fazer um bolo. Ela não pode dizer exatamente qual é a medida de açúcar, qual é a medida de farinha que você vai usar, né? Mas ela pode te falar um pouco sobre como ela faz, como que dá certo para ela. Então, acho que é achar essas medidas, sabe? Aquela coisa sabe, você fazer, você escrever partindo da tua intuição, partindo do teu background, né, do que você traz, da tua verdade,
né? Acho que, no final das contas, é isso que o Charlie Kaufman está falando, é da tua verdade e, tipo, sabe, é isso. Assim, aí você vai chegar num lugar que vai ser satisfatório. Depois de muito tentar também, né? Porque é muita tentativa e erro. Eu não conheço ninguém que tenha escrito, por exemplo, seu primeiro roteiro na vida e tenha gostado, né? Não tenha achado horrível, horroroso, horrível. E aí depois foi melhorando, melhorando, até o ponto de que pensou, nossa, não tá tão ruim assim. E também você precisa abrir mão, né? Porque você precisa mandar para o festival de argumentos da Jornada da Heroína, você precisa mandar para o edital XYZ, você precisa mostrar para o... É um processo também de você se desprender, às vezes, né? Enfim, não sei se eu respondi a tua pergunta, mas foi muito... como é que eu vou dizer? Para a gente realmente refletir juntos e juntas, né? Juntos. Legal. Gente, alguém mais tem pergunta? Tem alguma dúvida? Estamos nos minutos finais. Aproveitem. Mais ninguém? Deu para entender tudo? Gente, vamos lá. Eu falei aqui de hoje no chat. Quem quiser o material, me manda um e-mail depois, porque muita gente que se inscreveu acabou não comparecendo, então eu só vou mandar o material que a Lorena vai disponibilizar depois só para quem está aqui. Então, mandem um e-mail para mim, é contato@roteirosenarrativas.com.br, que daí a gente manda o material e manda o PDF para vocês depois, que ela colocou aqui também do livro. Aí a gente manda aquela listinha de 3 livros, né, que a Lorena também passou para a gente manda tudo isso no e-mail de vocês. Mas não esquece, me manda um e-mail lá dizendo, olha, eu estava na aula, eu preciso, porque é muita gente, para vocês terem uma ideia, a gente tem cerca de 400 e-mails do pessoal que escreveu, assim, sabe? Está participando, então eu preciso que vocês façam eu já fico meio nervosa, que é muita gente. É muita gente, entendeu? Então eu preciso que vocês me deem esse oi lá, porque daí eu sei que vocês estavam aqui, eu mando para vocês. Eu me enrolo toda, gente. Mas, gente, a Júlia e a Gabi, é isso. E-mails, vocês recebem essas lâminas, que na verdade é isso, são resumos, né, desse conteúdo que eu trouxe para vocês, e espero que ajude, que seja bacana, e espero ver vocês também em breve, em outras ocasiões, em cursos meus, em outros festivais, em outras edições do Jornada da Heroína, que vai até dia 30, né, Gabi? Tem muita coisa legal. Bastante coisa ainda. Posso sim, Ana, é contato@roteirosenarrativas.com.br. É isso, tá? Gente, por favor, conheçam as redes sociais da Lorena lá também. Acho que ela colocou aqui, né, Lu? Colocou aqui o seu Insta, para quem não conhece ainda, vai lá, segue ela lá. Ela também dá vários cursos, ela divulga tudo lá no Insta dela, fica de olho nisso, a gente participem também, tá? E é isso, gente, que eu tenho para falar. Muito obrigada a todos de coração por participar. Muito obrigada, Lorena, mais uma vez por disponibilizar esses conhecimentos com a gente aqui. E é isso, a gente se vê amanhã, mesmo debates da construção das mães, né, no audiovisual. Tá muito legal, a Marichu vai participar, a Sara do Roteiro de Mãe, tem muita gente boa, né, a Lívia. Gente, muita coisa boa essa semana. Tem o mercado de trabalho com a Bia Crespo. Gente, só a gente fera aqui. Muito top mesmo. Muito orgulhosa. Aquela mãe, né? Aquela mãe orgulhosa. E é isso, gente. Então, até amanhã. A gente se encontra aí. Muito obrigada mais uma vez. Lorena, boa noite a todos. Obrigada, gente. Boa noite, boa semana para todo mundo. Boa noite. Beijo.